Olá, ouvintes! Começando mais um episódio aqui do Tá de Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir mais sobre os temas de clínica médica com a gente. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Hoje é um episódio de caso clínico que eu vou apresentar com um convidado especialíssimo, né? O doutor Edgar Reis, nosso preceptor na época da residência, no serviço de reumato, né? Baita estágio, né, Iago? Sempre vendo aquelas bizarrices da reumato, aprendendo um monte de coisa. O clínico adora reumato, né? E o reumato adora a clínica. Obrigado por aceitar o convite, professor. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, com o Tá de Clinicagem. Eu acho que é uma nova maneira de estar ensinando, de estar educando. Vocês estão um passo à frente de todo mundo. Parabéns para vocês, viu? Eu que vou aprender com vocês aqui discutindo os casos, voltando sempre para a clínica. Isso é muito bom, viu? Nossa, acho que tem poucas especialidades tão clínicas quanto a reumato, né? Meu Deus. Só não é mais do que a hemato, né? Hemato é mais. Meu Deus. Sempre esse viés do Iago para hemato. O reumatologista, ele faz reumatologia achando que vai ficar só no consultório, no ambulatório, às vezes, né, olhando artrose, fibro, mas não, ele tem que saber muita clínica mesmo, tem que ver muita clínica, né? O lúpus, as doenças do tecido conjuntivo, as vasculites, que é para quem está em hospital como reumatologista é um prato cheio, né? A gente está sempre lidando com essas doenças da clínica mesmo. Não, e aquelas respostas de interconsulta intermináveis, né? Intermináveis. Nossa, pede isso, protetor solar, não sei o que mais. E hoje, pessoal, a gente está gravando à distância, respeitando o isolamento. O doutor Edgar está de casa aí, e todos nós aqui estamos de casa. Tá tudo bem, chefe? O GG já positivou aí? Tá tudo bem, GG negativo ainda, apesar de estar todo dia no hospital, né? Como todos vocês também. E GG ainda negativo. Vamos em frente, né? Negativo. Vamos em frente, né? O meu GG tá negativo também. Vamos em frente sem baixar a guarda, né? Proteção sempre, né? É verdade. Eu já fiz 4 swabs, tô quase fazendo uma fístula licórica aqui, sempre negativo. O Rafa já se afastou 4 vezes com suspeita de Covid. Eu acho que é outra história isso aí. Acho que é outra história. Era ele que era o hipocondríaco do grupo, não? Era, com certeza. Isso aí é uma doença funcional, com certeza. É um Covid funcional. O meu ainda tá indeterminado, não colhi nenhuma vez ainda. Então, Boa. Então, pessoal, hoje, como vocês já sabem, né, o título do episódio, e é o que todos aqui na discussão sabem até o momento, apenas eu sei o diagnóstico. Vai ser um caso de uma poliartralgia, vamos colocar assim, inicialmente. Então, é uma paciente do sexo feminino, 17 anos, solteira, estudante, natural e procedente de Fortaleza. Esse caso é da época que eu era acadêmico. Então, a queixa principal dela era dores nas juntas, né? Vamos dizer assim, dores articulares. Então, o quadro dela começou há 10 meses atrás. Ela disse que inicialmente começou com a epigastralgia, empontada, de leve intensidade, que não melhorava com o uso de medicação e não tinha nenhuma alteração quando ela comia, não piorava nem melhorava. Tinha também queixa de náusea, hiporexia. Aí, ao longo de um mês, ela foi apresentando dores articulares, eram poliarticulares, simétricas, principalmente de grandes articulações. Ela reclamava mais de joelhos bilateral, de ombros e também de mãos, né, de pequenas articulações bilateralmente. Começou por uma, foi meio que indolente. Começou por uma e foi, vamos dizer assim, se espalhando. Ela também reclamava que as juntas, quando ela acordava, eram mais duras. Ela tinha uma certa rigidez quando ela acordava. Nesse período, ela também apresentava manchas pelo corpo. Umas manchas vermelhas pelo corpo que eram pruriginosas, né, coçava bastante, principalmente em abdômen, membros inferiores e membros superiores. Não eram descamativas e não tinha relação com exposição ao sol. Ela procurou assistência médica na época, foi prescrita uma medicação que ela não soube especificar, que aí piorou ainda mais o quadro cutâneo dela. E aí a gente faz a primeira pausa. Ô Iago, deixa eu entender então. Ela começou pelos ombros e aí depois foi para joelhos e depois foi para articulações das mãos, é isso?
É porque ela já vinha com a história de 10 meses, né, de evolução. Então, assim, ela já confundia. Ela meio que contou, assim, que pegava principalmente ombros bilateral, joelhos bilateral e as mãos. Era o que mais incomodava ela. Mas ela disse que também, de certa forma, doía as outras articulações também, a depender do dia. Ela tinha realmente um quadro de poliartralgia de grandes e pequenas articulações. Olha, como qualquer tipo de dor, eu acho que a gente tem que caracterizá-la. Então, Boa. entender onde sendo na articulação, quantas articulações, entender o que melhora, o que piora, se ela vai e volta ou fica, tem quanto tempo, se a intensidade atrapalha a qualidade de vida, se teve alguma história de trauma. E essas coisas seriam as que eu perguntaria antes. Pelo que ela está falando, parece que é uma poliartralgia de grandes e pequenas articulações que foi aditiva, né? Foi ao longo dos meses somando novas articulações com rigidez matinal. Eu partiria daí, né? Então seria uma poliartralgia no exame físico e a gente definiria depois se é artrite ou não. Perfeito, Rafa. Acho que é isso mesmo, viu? Eu acho que, como qualquer dor, né, se você chega com um paciente no pronto-socorro, ele está com dor no peito, ele pode estar infartando, ele pode ter uma doença do refluxo, ele pode ter uma dissecção de aorta, né, ou ele pode ter uma dor muscular, né, e quando a gente fala de qualquer tipo de dor, a gente tem que pensar, acho que, como você comentou mesmo. Então, a dor é caracterizar muito bem essa dor, né, a localização, tipo, intensidade, duração, ritmo, irradiação, tem sintomas associados ou não, fatores desencadeantes, fatores de melhor e de pior. E ela conta muito bem, né, pelo que Iago contou muito bem, que é uma dor na articulação. E para a gente é muito, muito importante diferenciar a artralgia de artrite. A artralgia é a dor na articulação. A artrite é um dado e um achado de exame clínico, como você bem comentou, em que a gente vê sinais flogísticos, sinais inflamatórios na articulação, né? Com calor, rubor, edema, perda de função. Então, são sinais cardinais da inflamação que a gente vê. Na articulação a gente chama de artrite, que é um sinal de exame físico. E toda vez que a gente vê um paciente com dor articular, antes do paciente contar, a gente se pergunta essa dor. Como que a gente pode caracterizar ou criar um padrão de dor? É uma dor mecânica ou uma dor inflamatória? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente sempre faz quando a gente vê um paciente com dor articular. E como é que é isso, professor? Então, assim, a dor mecânica é aquela dor que a gente sempre fala assim, ela é pior ao movimento e tem uma rigidez matinal de curta duração, ou seja, uma rigidez matinal menor do que 30 minutos. A dor inflamatória, ela é pior ao repouso e tem uma rigidez matinal maior que 30 minutos. Então, para a gente caracterizar e diferenciar entre dor mecânica e inflamatória, vamos lembrar sempre assim, o que é pior? Quando que ela é pior? É pior ao movimento? Então, ela é mecânica. A dor inflamatória, ela é pior ao repouso? Quando você está descansando à noite ou quando você acorda de manhã, então ela sugere mais uma dor inflamatória. E a rigidez matinal, que a gente usa muito como um ponto de corte de tempo, os 30 minutos, né? Se essa rigidez matinal é superior ou inferior a 30 minutos. Por exemplo, uma dor mecânica, aquela dor que quando você está parado não dói nada, mas quando você vai iniciar o movimento, quando você vai levantar da cadeira, quando você vai levantar da cama, dói, e à medida que você vai se movimentando mais, ela pode ir melhorando ao longo do tempo ou pode ir piorando também. Ela pode ser protocinética no início do movimento ou pode ser ao longo do movimento também. A dor inflamatória, ela é o contrário. Você passa o dia, quando esquenta, né? Os pacientes falam muito assim, esquenta, fico bem, na hora que esfria, que chega a noite, aí piora mais a dor, né? E aí você tem também aquela sensação de ferrugem, de rigidez matinal quando acorda de manhã. Por que isso é importante? Porque a gente começa a pensar, a dividir em grupos de doenças que dão mais dor mecânica e grupos de doenças que mais frequentemente dão dor inflamatória. Então isso ajuda a gente no nosso raciocínio clínico. Ô, professora, é legal que o senhor salientou isso, porque acho que às vezes isso é um ponto de dúvida de alguns médicos também, saber que ambas as dores podem ter rigidez matinal. Então, às vezes, as pessoas às vezes têm a noção de que teve rigidez matinal igual a uma dor inflamatória, mas a dor mecânica também pode ter um certo grau de rigidez matinal, e aí cabe a nós tentar fazer essa diferenciação que o senhor falou agora, né? É isso mesmo.
E às vezes você pode até ter uma dor de padrão misto. Então, às vezes você tem um componente inflamatório tão grande naquela articulação, que a dor é pior ao repouso, mas está tão inflamado que também é pior também é ruim ao movimento, também dói ao movimento. Então você pode ter uma dor de padrão misto às vezes, que é difícil de diferenciar. Mas tentar esmiuçar isso para a gente, eu acho que é muito importante mesmo. E aí entra toda essa caracterização que vocês já comentaram, né, também, que é o padrão do acometimento. Que articulações estão acometidas, se é um quadro simétrico ou se é assimétrico, a duração da dor, né, se é um quadro agudo ou se é um quadro crônico, se é um quadro aditivo ou migratório, isso a gente pode ir conversando também ao longo da história. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é daí que vão ser as principais hipóteses diagnósticas mesmo. Então, professor, a gente começa com 2 estratégias aqui para tentar estreitar as nossas hipóteses diagnósticas. Primeiro, diferenciar de artralgia de artrite. Artrite dá dor, mas nem todas as causas que dão artralgia dão artrite, né? Então, se a gente identificar uma artrite, talvez a gente pense em menos hipótese diagnóstica. E a dor, ser inflamatória ou mecânica, ajuda a gente em dividir em diferentes etiologias também, né? Que daqui a pouquinho acho que a gente vai falar com mais calma. É isso mesmo. Eu vou confessar uma coisa aqui, professor. Não foi culpa da reumato da escola, não foi. Isso daí é um problema meu. Eu tenho uma dificuldade muito grande no exame físico de ver se tem artrite ou não, porque assim, tem aquelas que é óbvia, né? Aquelas óbvias. Mas tem algumas artrites poliartrite, pequenas articulações, eu acho tão difícil. Tem alguma dica pra gente, para tentar identificar? O que eu procuro no exame físico numa artrite? Todos nós, às vezes, a gente tem essa dúvida também, viu? Assim, eu acho que não é só você, a gente mesmo como reumatologista, às vezes tem essa dúvida, mas aí quando você chega e pergunta pro reumatologista, você acaba acreditando no que ele fala, né? Mas às vezes a gente também tem essa dúvida, né? Então, assim, mas o que vai caracterizar uma artrite? Bom, se é uma, como você bem comentou, né? Então, se é uma articulação grande, joelho, tornozelo, né? E aí a gente tenta diferenciar através do exame clínico, porque o que caracteriza a artrite, né? A gente tem aquela articulação que a gente chama de articulação sinovial, que tem aquela membrana sinovial, que ela se insere bem na borda da articulação. E na artrite, no quadro inflamatório da articulação, a gente tem uma hiperplasia e hipertrofia dessa membrana sinovial, dessa sinóvia que a gente chama de sinovite. E isso pode se acompanhar de um derrame articular, que é o aumento da produção do líquido sinovial nessa articulação. Então a gente pode perceber através do exame clínico, além dos sinais de calor, aumento de volume, rubor ou mesmo perda de função e a dor, a gente pode perceber quando a gente vai palpar aquela articulação, se nesse inchaço a gente percebe o que na sinovite como se fosse uma palpação de uma borracha, de uma almofada. Então a gente não consegue perceber o osso propriamente dito, né? Então a gente percebe uma substância mais amolecida, com consistência de borracha, uma consistência de almofada, por exemplo. Aqueles pacientes que são que estão um pouco acima do peso, que tem um pouco mais de gordurinha próximo das articulações, às vezes é difícil da gente diferenciar. E aí entra uma outra coisa também no exame físico, que é tentar diferenciar se aquele quadro é um quadro intraarticular de artrite ou se é um quadro periarticular, né? Porque a gente tem, ao redor da articulação, a gente tem um monte de estruturas ali que podem levar à dor também. A gente tem os tendões, tem os músculos, tem os ligamentos, tem as ênteses, que podem sofrer um processo inflamatório e a gente fica na dúvida. Será que ela tem uma artrite ou será que ela tem uma tendinossinovite? Será que ela tem uma bursopatia, uma tendinite, né, daquela estrutura, assim? Bom, mas se mesmo assim a gente persiste com a dúvida se tem artrite ou não tem artrite, se tem sinovite ou se não tem sinovite, por exemplo, algumas articulações das mãos, aí a gente lança a mão do exame de imagem. O exame de imagem pode ajudar. Alguns métodos ajudam, né? Então, uma ultrassonografia articular bem feita, com Doppler, que pode avaliar se tem sinal de sinovite com Doppler positivo, que sugere um processo inflamatório. A ressonância também pode ajudar a mostrar se tem sinovite, se é um processo mais intraarticular ou extraarticular ou periarticular também, né? E a gente acaba lançando mão desses métodos nesse momento também. Então, a gente comentou bastante dessa parte de artralgia e artrite, e aí a gente estava comentando antes de começar o episódio, conversando assim, que talvez um esquema de algoritmo para pensar num quadro de poliartralgia não seja tão bom, ou não seja tão fácil. E aí o que a gente comentou é que talvez o melhor seja eu caracterizo
essa poliartralgia, então caracteriza, será que é artrite, será que é artralgia, será que é inflamatória, será que é mecânica, e aí dentro delas eu vou ver o padrão dela, que até o Iago já começou a pincelar pra gente, então se ela pega grandes articulações, pequenas articulações, se ela pega esqueleto axial ou não, e aí nisso eu vou criando várias caixinhas de padrões, então é melhor eu pensar o que uma poliartrite aguda, simétrica, de pequenas articulações me diz, do que eu pensar assim, poliartrite, e aí começar a diferenciar, porque é muito grande, né? Talvez seja um diferencial tão grande que confunda a gente pensar só poliartrite. Não sei o que você eu acho que isso é o mais importante. Imagina assim, você tem um pronto-socorro, você está lá no meio do pronto-socorro, você tem um monte de caso para passar. E o paciente contou tudo isso que o Iago comentou. A paciente do sexo feminino, 17 anos, com dor, aí começou a doer uma junta, depois a outra, e vai e volta. O paciente ele vai contar com as palavras dele. Qualquer dor articular, a gente sempre tenta caracterizar assim. Qual o número de articulações acometidas? É monoarticular, é uma articulação? É oligoarticular, de 2 a 4 articulações acometidas, ou é poliarticular, maior ou igual que 5 articulações acometidas? Isso é importante, né? Nos quadros monoarticulares, a gente pensa principalmente em doença por cristal, artrite séptica, né? Quadro oligoarticular faz a gente lembrar o grupo das espondiloartrites, por exemplo. Quadro poliarticular lembra artrite reumatoide, lúpus, variantes da psoriase, que enfim, de outras coisas, mas não menos comuns. Então isso ajuda a gente a já caracterizar grupos de doenças, né, de acordo com o número de articulações acometidas. A duração, a gente está falando de um quadro agudo ou de um quadro crônico? Agudo, a gente fala de poucas horas até 6 semanas. Até 6 semanas a gente chama de agudo, mais do que 6 semanas para o quadro crônico. Então, quadros agudos, doença por cristal, artrites iniciais, quadros virais, infecciosos, quadros nesse sentido. Quadros crônicos, artrite reumatoide, lúpus, né, mais do que 6 semanas. O padrão, né? O que a gente chama de padrão de acometimento articular quando é aditivo e migratório? Aditivo é quando uma articulação é acometida e a outra permanece com artrite. Os quadros mais clássicos da aditiva, ou seja, eu tenho uma articulação do punho, depois começou a doer outro punho e o punho anterior não melhorou, fiquei com os 2 punhos. Depois veio as metacarpoflangianas e os punhos continuaram inflamados. Depois veio os joelhos, os punhos e as metacarpoflangianas continuaram inflamados. Artrite reumatoide, lúpus dá mais quadros aditivos, por exemplo. Migratória, quando eu tenho uma articulação e começou pelo punho, o punho melhorou, passou para o outro punho. Melhorou esse punho, passou para o cotovelo. Então, esse é o que a gente chama do migratório. Febre reumática é um dos clássicos também. Simétrico, né? Ou seja, se acomete os dois lados, é bilateral ou assimétrico, sem relação bilateral. Se é um quadro recorrente ou persistente, se tem um quadro de acometimento preferencialmente periférico, ou seja, das articulações periféricas, ou se está pegando esqueleto axial, que é a coluna vertebral. E uma coisa que é muito importante, né? Se tem sintomas sistêmicos associados ou não. Então, assim, e quais sintomas sistêmicos são esses? A gente está lidando com uma doença predominantemente articular, ou a gente está diante de uma paciente que tem sintomas articulares como manifestação de uma doença sistêmica. Isso é muito, muito importante. E aí imagina, né? A gente está no pronto-socorro com essa paciente, lá no sexo feminino, 17 anos, aí você tem que passar 100 casos de uma vez, mas de repente você fala assim, paciente de sexo feminino, 17 anos, com uma poliartralgia simétrica de grandes, médias e pequenas articulações de caráter aditivo crônica, associado como sintoma sistêmico, lesões eritematosas pruriginosas em abdômen sem fotossensibilidade associada. Você já matou, né, o caso inteiro. Você consegue fazer com que a outra pessoa do outro lado já entenda mais ou menos o que está acontecendo. Então, professor, me corrija se eu estiver errado. Se a gente vê uma doença uma poliartralgia que tem mais que 6 semanas, que é crônica, então provavelmente ela não vai embora sozinha e deve ser alguma doença que a gente vai ter que investigar, que a gente vai se preocupar mais. E se a doença for simétrica, vai falar mais a favor de doenças reumatológicas autoimunes? Pode ser assim? Ou não, acho que sim. Eu acho que a gente pode pensar de uma maneira geral assim, sim, viu, Rafa? Os quadros simétricos de pequenas e grandes articulações, realmente, eles lembram um quadro mais autoimune mesmo, e persistente, né? Mais que 6 semanas. Então, gente, eu acho que, pelo que a gente conversou aqui, a caracterização da dor está bem feita, né? A gente faltou informação em algo da rigidez matinal, de quanto tempo dura essa rigidez, né? Isso aí, Rafa.
E eu acho que a gente vai precisar também algo dos antecedentes dela, né, da história sexual, quais são os sintomas associados, como o Dr. Edgar falou, quais são as outras manifestações. Eu acho que você vai dar agora pra gente, né? Ô, Rafa, e o que você procuraria no exame físico desse paciente aí? Então, o Iagão já deu uma história geral, a gente vai ter mais alguns detalhes da história, mas exame físico você iria atrás do quê? Bom, como a gente já falou, tem que saber se é uma artrite ou não, isso a gente vai ver no exame físico. E eu acho que em toda doença reumatológica, em doenças crônicas, assim, diagnóstico mais difícil, a gente tem que olhar a pele, as unhas, o cabelo, os olhos e as mucosas, né? Acho que para o reumato não pode faltar isso no exame físico. Claro que talvez linfadenopatia, hepatosplenomegalia, porque a gente aí daria a dica de algumas outras etiologias, mas não pode deixar de olhar a pele e os fâneros. Legal que você falou isso, Rafa, porque isso é uma coisa que não é tão comum a gente ir ativamente atrás, né? Ficar olhando cabelo, ficar olhando unha, isso é uma coisa que normalmente nos nossos exames físico básico a gente passa, né? E acho que uma coisa a mais é que se ele tem algum problema articular, alguma suspeita articular, é avaliar todas as articulações desse paciente, independente se ele tem queixo ou não, né? E atrás de outras. Então, a gente comentou de acometimento axial, então ir atrás de ver se ele tem alguma alteração nessa parte, e todas as articulações que você conseguir lembrar, você vai atrás. Boa, Fredão. Então, assim, e as unhas, por exemplo, você pode ver um pitch ungueal que pensa em psoríase, cabelo pode ter alopecia, você pensaria em lúpus, dos olhos eu procuraria olho vermelho, principalmente, pensando em causas autoimunes que possam dar uveíte, conjuntivite, e nas mucosas se tem alguma úlcera, né, que fala a favor de um lúpus ou então de um BC, não sei. Eu acho que esses dados de exame físico que vocês colocaram são fundamentais mesmo, né? Lembrar sempre isso, né? Que a dor articular pode ser um sintoma, um sinal de uma manifestação de uma doença sistêmica. Então, ele pode estar lá como um sinal de alerta para a gente pensar em pesquisar outras coisas e fazer um exame físico completo do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, a ectoscopia do sistema cutâneo, examinar tudo, né? A gente pode ter um espectro muito grande aí de lesões de pele que podem ser sinais ou sintomas de doenças sistêmicas, incluindo na reumatologia. Como vocês bem comentaram, lúpus, dermatomiosite, psoríase, doença de Still, né? Então, enfim, um monte de coisas. Então, fazer o exame físico completo vai direcionar a gente mesmo para as nossas hipóteses diagnósticas, né? Caracterizar ou não a presença de sinais e sintomas sistêmicos. Top. Boa. Então, vamos lá. Eu vou complementar agora a história clínica e passar já ao exame físico. Sobre esses questionamentos, né, que vocês levantaram, a rigidez matinal dela durava cerca de 1 hora diariamente. As dores dela não tinham relação com a atividade física. Como eu tinha falado anteriormente, o quadro dessa paciente era de 10 meses, né, atrás. Ao longo de 1 mês, ela foi apresentando um quadro de poliartralgia de grandes e pequenas articulações, aditivas e simétricas. No mês seguinte, há 8 meses atrás, ela começou a apresentar febre. 3 ou 4 episódios de febre diariamente, até 39,5 de temperatura, com calafrios. E era nesse momento que surgiu o rash. O rash que ela tinha na pele não era fixo. Ela contava que na hora da febre que vinha essa mancha na pele. Aí ela persistiu com as queixas articulares, pior em joelhos, isso caracterizava bem. E tinha uma dor de garganta também que surgiu nesse período. De antecedentes, ela já teve, na verdade, 3 internações para a investigação etiológica, não foi elucidado. Ela mora com os avós, no caso com boas condições hidrossanitárias, e cria um cachorro. A menarca foi aos 11 anos, ela negou na época sexarca, então a paciente não tem história sexual. Negou também etilismo, tabagismo ou uso de outras substâncias. De história familiar, ela tem primos com doença falciforme. Aí, assim, investigando um pouco mais, ela também se queixava de um ganho ponderal de 6 quilos em 6 meses. Chegou a referir nesse período alguns episódios de diarreia, aquosa, 3 ou 4 evacuações sem sangue, sem muco, sem resto alimentar. No exame físico, a febril, ela não estava com nenhuma mancha na pele.
de alterado, né? Ela tinha múltiplas adenomegalias cervicais, principalmente em região posterior, bilateral, de consistência fibroelástica, não doloroso. Ela era rubor e um edema, assim, visível, né, ao exame, assim, constatável ao exame físico em ambos os joelhos. Um quadro confirmado de artrite bilateral nos joelhos. Nos outros membros, assim, no ombro, ela tinha dor tanto a movimentação ativa quanto passiva. Nos dedos da mão, dor também, não tinha artrite. Artrite no exame físico apenas em joelhos. Mas ela tinha dor nas regiões que eu já tinha referido, ombros e pequenas articulações das mãos, bilateral. Não predominava nem proximal nem distal. O fígado, ele era palpável, 5 centímetros abaixo do rebordo costal direito, era doloroso. O baço não era palpável no exame físico. Não tinha alterações na boca, não tinha outras alterações cutâneas. Os sinais vitais dela eram estáveis, a PA estava 110 por 80, frequência cardíaca de 80, respiratória de 19. Você falou que não tem alteração cutânea? Não tem alteração cutânea. E a frequência respiratória 18, saturando 98 em ambiente. Não tinha edema de membros inferiores, a ausculta cardiopulmonar não tinha alteração. Então, Iagão, é uma paciente que agora ela tem um quadro de artrite, uma poliartrite aditiva crônica associada à febre e um quadro de diarreia também. Além disso, tinha uma mancha avermelhada que aparecia quando ela tinha febre. No exame físico, linfonodos megalias e talvez uma hepatomegalia aí, provavelmente. Eu queria dividir como que eu organizei na minha cabeça, né, as causas de poliartrite. Como o Fredão falou no início, não tem muito algoritmo, né, diagnóstico, porque você divide em causas crônicas e agudas. Talvez o que começou agudo possa cronificar, mas acima de 6 semanas, aí a gente já não pensa tanto em doenças virais, a gente estreita um pouco o leque diagnóstico, começa a pensar mais em causas reumatológicas, autoimunes. Eu dividi em algumas gavetinhas assim na minha cabeça. Primeira, de infecções. As infecções virais e as bacterianas. Das virais, o que causa poliartrite, ou pode causar, né? Lembrar aí dos nossos causadores aí do mosquito, né? As arbovirose, zika, chikungunya, dengue. A chikungunya é uma que pode cronificar e ficar vários meses. Hepatite B e C, apesar de não ser tão comum assim, né? Principalmente dando artrite. E nas bactérias eu penso mais em endocardite infecciosa causando. Lá nos Estados Unidos tem a doença de Lyme. Na outra gaveta, a pós-infecciosa, que é a reativa. A reativa normalmente acontece depois de um quadro infeccioso e aí você tem uma reação imunológica que, entre aspas, ataca, né, inflama ali as articulações, e aí, por que eu comentei isso? Ela tem essa história dessa diarreia, o Campylobacter jejuni é bem associado, né, então uma hipótese diagnóstica que fica na cabeça. Aí na próxima gaveta, as reumatos autoimunes, e na outra gaveta, a reumato não autoimune. E na última gaveta, a neoplasia. Nas reumatos autoimunes, entre as artrites reumatoides, as espondiloartropatias soronegativas, o lúpus, as doenças autoinflamatórias, por exemplo, doença de Still, que o professor já comentou. Na reumato não autoimune, a osteoartrite, né, a artrose, que às vezes tem um padrão inflamatório que pode dar artrite, mas normalmente dá só artralgia, gota. E na última gaveta de neoplasia, eu penso mais em síndromes paraneoplásicas que são mais raras. Rafa, eu achei que essa é uma boa divisão etiológica, né? A gente estava comentando outra vez as divisões pelo padrão, mas aí você fez uma divisão etiológica para a gente tentar até ajudar a procurar sintomas associados, etc, né? Eu acho que é interessante só salientar talvez algumas coisas das infecções. Acho que o que eu adicionaria do que você falou é porque os enterovírus são uma causa famosa, né, de poliartralgia, e o parvovírus B19. E aí até tem uma confusão grande do parvovírus B19 com as arboviroses. Teve até um caso recente em Santos, onde eles acharam que estava tendo uma epidemia de dengue, mas na verdade era uma epidemia de parvovírus B19. Depois que eles foram fazer
o PCR. São vírus que a gente normalmente não pesquisa, mas pode dar um quadro de poliartrite. Aí lembrar também que a sífilis pode dar, né? Existe, apesar de ser mais raro. E você comentou da hepatite B, né? E parece que você lendo sobre o assunto, prévio à alteração hepática, o paciente pode ter até um quadro prolongado de poliartrite com rash associado, né? Então, a gente sempre pensa em hepatite B e C como um quadro hepático, mas ele pode iniciar como uma poliartrite ou as complicações dos dois podem também dar poliartrite, né? Então, acho que só salientar isso aí. Boa, Fredão. E aí, professor, o que você achou depois do Iago dar esse quadro mais florido? Bem florido, né, esse caso? É bem florido mesmo. Acho que agora tá ficando cada vez melhor o caso. Então, acho que o exame, os dados de história que vieram à tona agora e também os achados de exame físico foram muito importantes. Então, como vocês bem comentaram, né, quando a gente vê um quadro agudo, a gente pensa em um monte de outras de hipóteses diagnósticas. Acho que nos quadros agudos, os quadros virais, eles são muito importantes. Alguns desses quadros virais podem se tornar mais persistentes, principalmente naqueles quadros mais crônicos, ou seja, a chikungunya, como vocês falaram bem, ela pode ser um start, pode ser um gatilho para um quadro inflamatório articular mais crônico. O vírus C, né, mais até do que o vírus B, mas o vírus C também. E a sífilis, que é aquela doença de 1000 faces também, né, que cada vez mais a gente acaba se deparando no dia a dia também. Mas algumas coisas chamam muita atenção mesmo, né, além do quadro articular, que são os sintomas sistêmicos que ela tem, né. Essa febre, que era uma febre diária, persistente, nos últimos 8 meses, né, Iago? Eu acho já nos últimos 8 meses com febre Isso. também. Um racha evanescente, adenomegalia e hepatomegalia. Bom, numa mulher jovem com quadro de febre persistente, adenomegalia, né, e racha cutâneo, a gente tem que, com quadro articular, a gente tem que ampliar um pouquinho. Lógico que a gente da reumatologia nunca pode deixar de pensar no lúpus. Então, assim, por quê? Porque o lúpus pode dar quadro cutâneo, pode dar febre, adenomegalia. A adenomegalia do lúpus é mais comum em crianças do que em adultos, mas também no lúpus de início juvenil do que no lúpus do adulto, mas pode acontecer nas duas formas também, né? A hepatomegalia pode acontecer, só que o rash do lúpus, ele não costuma ser tão evanescente assim, né? É um rash mais persistente, com fotossensibilidade, lesões agudas ou subagudas, mas comumente, né? Saindo um pouquinho do lúpus, a gente pensaria também, acho que vocês já comentaram também muito bem na doença de Still, que é uma doença autoinflamatória, uma síndrome autoinflamatória do adulto, multissistêmica, né? Que é rara, mas existe. E chama atenção uma coisa também no Still, que o Iago falou também, né? Que vocês comentaram também, que é a odinofagia, né? Que pode fazer parte também do quadro do Still. Então, o quadro articular, hepatomegalia, um racha evanescente, febre diária e a odinofagia também fazendo parte desse quadro também. E lógico, né, Iago, acho que a gente não pode, você como hematologista, a gente não pode deixar de pensar nas doenças linfoproliferativas também, né, como diagnóstico diferencial, né. Eu acho, saindo um pouco da reumato, pensando em outras também, a gente sempre fala, assim, das doenças linfoproliferativas, principalmente nos quadros articulares, elas não costumam dar tanta artrite. Um quadro articular, assim, tão exuberante inflamatório, pode dar mais poliartralgia do que uma poliartrite exuberante desse jeito. Mas é um diagnóstico diferencial e não tem como ser diferente, né? Febre, adenomegalia crônica numa paciente jovem também, só que chamam a atenção outras coisas também para pensar no estilo. E aí, quando a gente fala desses quadros articulares com doença linfoproliferativa, isso entra muito na criança também. Quando a gente vê criança com dor articular ou artrite, e aí entra muito LLA na criança mais jovem, que entra como diagnóstico diferencial nesses casos também. Mas eu ficaria com essas hipóteses que vocês já colocaram, e puxando mais para o lado do Still como primeira hipótese. Acho que o lúpus não pode deixar nunca de pensar, lembrar das infecções crônicas também e as doenças linfoproliferativas. Eu tenho só uma dúvida, não sei se o senhor consegue tirar agora para mim. O Rafa comentou uma parte de artrites pós-infecciosas, né? E aí eu até vi na literatura, até tem um pouquinho de confusão disso, não sei se tem uma discussão disso, mas porque tem locais que consideram artrite reativa, especialmente uma artrite que acontece depois de infecções por Chlamydia e Campylobacter. Enquanto artrites pós-infecciosas seriam artrites
que viriam de outros bichos que não esses. Mas aí não sei se tem essa divisão, como é que é? Eu sempre fico confuso com essa divisão. Olha, não, eu acredito que não, né? As artrites reativas, o que alguns consideram como reacionais, tem os germes que são mais típicos, né? Ou mais comuns, né? Como você comentou. A clamídia, né? A Yersinia, a Salmonella, a Shigella, a Campylobacter dos quadros gastrointestinais. Mas a gente tem as artrites reativas ou reacionais, que são reacionais para organismos também, né? Pode ter artrite reativa ou reacional pós-estreptocócica, por exemplo. Então eu acho que não teria muito esse termo específico relacionado à bactéria que está levando a etiologia. Pelo menos não é assim que a gente usa rotineiramente. Então usa artrite reativa para todos. Lembrar que existem realmente os mais comuns, né, do trato geniturinário ou do trato gastrointestinal, mas não necessariamente são específicos para isso. A gente pode ter uma artrite reativa da tuberculose, a chamada artrite de Ponce, que ela é mais comum como uma artrite reativa secundária à tuberculose pulmonar, que pega mais uma oligoartrite de articulações de membros inferiores. Esses quadros, quando a gente fala das artrites reativas ou reacionais, normalmente a gente consegue identificar essa infecção no período de 1 a 6 semanas. Então, você tem a infecção e 1 a 6 semanas depois dessa infecção, você tem um quadro associado articular a essa infecção. Ou seja, não é uma artrite infecciosa, mas é uma artrite reativa ou reacional à distância daquele foco infeccioso que está levando um quadro reacional. Top. Maravilha, chefe. Eu lembrei agora que vocês estavam comentando, né? Uma que eu esqueci de comentar, que entra ali nas bactérias, é a infecção gonocócica disseminada, né? Que pode ter ou não febre, a maior parte das vezes tem febre, pode ter lesão cutânea também, como ela tinha, normalmente é vesícula, né? O pústula, pode ser até hemorrágica. O que fala contra nesse caso é porque ela não tem história sexual, né? Acho que se essa informação for fidedigna, a gente exclui que seja essa hipótese, mas é uma causa aí que a gente não pode esquecer e muitas vezes a gente confunde. E, pelo menos eu confundia bastante há uns anos atrás a artrite reativa com a gonocócica disseminada, né? Apesar de serem entidades assim, bem diferentes. Mas é porque é causado por uma bactéria e eu associava com uretrite, mas são duas coisas diferentes, né? Elas, ao mesmo tempo que elas são diferentes, mas você falou bem, elas são bem próximas, né? Então a gente tem a diferença é que na artrite gonocócica você vai ter a bactéria dentro da articulação. Você tem a Neisseria levando a um processo infeccioso intraarticular. Na artrite reativa, por exemplo, por clamídia, que pode ser sexual, de cunho sexual, você tem a distância, né? A clamídia não está dentro da articulação do paciente, do ponto de vista conceitual. E às vezes é difícil diferenciar mesmo, porque o paciente às vezes tem um uretrite e depois ele vai ter um quadro articular, você fica, será que é uma artrite gonocócica ou será que é uma artrite reativa? E aí o que chama atenção também, né, é que os quadros infecciosos ou reativos, normalmente ele tem um curso mais agudo, né, não é tão crônico assim. Entendi, chefe. Deixa eu lhe perguntar, o VHS-PCR a gente acaba solicitando, não são exames tão específicos, né, para fechar uma etiologia ou outra. Mas e os anticorpos, do fator reumatoide, o anti-CCP? Na sua prática, como é que o senhor faz? Pede para todo mundo com poliartrite? Depende do tempo? Porque os americanos, pelas referências, né, parece que eles pedem muito mais do que a gente, mas eles também não têm dengue, né? Então, na verdade, assim, o fator reumatoide e anti-CCP, eles são exames que podem ser úteis, sim, para o diagnóstico etiológico, né, dos quadros de poliartrite, né, principalmente naqueles quadros simétricos, de grandes, médias, pequenas articulações. O fator reumatoide, ele é um exame mais antigo e é um exame extremamente promíscuo, né, a gente poderia até falar assim. Por quê? É aquele exame que vai aparecer, que vai dar em muitas doenças. Então, ele pode aparecer nas doenças infecciosas, pode aparecer na endocardite, pode aparecer na hanseníase, nas infecções bacterianas agudas, pode aparecer em outras doenças autoimunes, além da artrite reumatoide. A sarcoidose, por exemplo? Sarcoidose, na síndrome de Sjögren, no próprio lúpus, eventualmente. Pode aparecer até em doenças neoplásicas, com crioglobulinemia. Então, neoplasias hematológicas podem ter, eventualmente, fator reumatoide quando tem crio positivo. O fator reumatoide ele não é específico, mas ele é útil, sim, para o diagnóstico.
E ele é útil também para o prognóstico da artrite reumatoide, porque a gente sabe que aquelas pacientes com artrite reumatoide, com fator reumatoide em altos títulos, eles têm uma maior propensão, uma maior probabilidade de ter uma doença mais agressiva e mais erosiva. Então, além do diagnóstico, ele pode ter um fator prognóstico na artrite reumatoide também. O anti-CCP, por outro lado, né, os anticorpos anticiclinados, eles são anticorpos que eles têm uma sensibilidade semelhante ao fator reumatoide, em torno de 60%, 80% mais ou menos, mas eles são altamente específicos para a artrite reumatoide, como falou, preditivo positivo muito alto. Eles têm uma especificidade acima de 95%, dependendo da geração do kit que está sendo feito. Então pode chegar a 95% até 98% de especificidade para a artrite reumatoide. E eles também são úteis como prognóstico na artrite reumatoide. Então, aqueles pacientes que são anti-CCP positivos, eles também têm uma tendência a ter uma doença mais grave quando é artrite reumatoide. Só que, como todo exame que a gente pede, a gente acaba analisando com um olhar mais crítico, né? Então, isso é importante. Então, lembrar que o fator reumatoide ele é sensível, mas ele não é tão específico. Anticorpos anti-citrullinários também são sensíveis, mas não são completamente específicos. Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente pode ter 20% a 30% aí das artrites reumatoides que são fator reumatoide negativos e anti-CCP negativos, mas mesmo assim são artrites reumatoides. E aí tem um outro anticorpo que tem sido descrito mais recentemente para artrite reumatoide, que são os anticorpos chamados de anticorpos anticarbamilados. Esses anticorpos eles têm uma sensibilidade em torno de 40% a 45% para artrite reumatoide. Quando eles começaram a ser descritos, você acharam assim, nossa, agora a gente achou um outro anticorpo importante, principalmente para aqueles pacientes que são negativos para fator reumatoide anti-CCP. Mas não, os estudos mostraram uma característica um pouco peculiar deles, né? Então, eles são positivos em aproximadamente 15% a 20% daqueles pacientes que são negativos para os anticitrulinados. Ou seja, eles não são tão úteis assim na prática clínica, né? Do ponto de positividade, de frequência de positividade ou de sensibilidade do que outros anticorpos. Mas eles também são associados a uma mais grave, mas com uma sensibilidade na artrite reumatoide. Em geral, em torno de 40% a 45%. Esse aí eu não conhecia não, chefe. Como é que é o nome desse anticorpo? Se chama anticorpo anticarbamilado. Maravilha. Cara, eu acho que a gente agora já poderia começar a tentar. A gente já comentou que a suspeita principal aí, talvez de todo mundo, seja a doença de Still, né? E lúpus, talvez junto. Acho que a principal coisa que a gente pode falar agora é o que a gente vai pedir de exame para esse paciente, né? Então, acho que para começar essa avaliação, a gente está falando então de doenças inflamatórias, a gente acaba, que nem o Rafa falou, pedindo provas inflamatórias, né, o VHS e o PCR. Elas não vão ter um caráter assim de diferenciar para a gente, elas só vão representar essa inflamação em papel para a gente, talvez, né? Ele tem uma hepatomegalia, então acho que as provas hepáticas são interessantes a gente pedir. A gente sempre comenta aqui que função renal a gente pede para todo mundo, é que nem um copo d'água, né? Não nega ninguém. E o hemograma desse paciente, né? Se a suspeita de lúpus, talvez algumas coisas do hemograma me ajudem, né? Será que ele tem uma plaquetopenia? Será que ela tem uma anemia? E aí ela tendo anemia, eu vou investigar esse tipo de anemia. Será que ela tem uma leucopenia? Uma linfopenia? Exatamente. Então o hemograma também vai me trazer algumas coisas. E o hemograma ajuda para a doença de Still também, né, Fredão? Que dá leucocitose com neutrofilia. Boa. E aí, se a gente tá fazendo essa suspeita de doença de Still, é que, assim, doença de Still, pessoal, na boa, vamos excluir tudo, né? Aí a gente fala de doença de Still, né? Apesar desse paciente ter um quadro, assim, que tá sugerindo, é uma daquelas doenças que o pessoal gosta de jogar na visita, mas que normalmente tem que excluir outras causas. Na verdade, se eu não me engano, faz parte do diagnóstico excluir outras causas, né? A gente poderia pensar em pedir uma ferritina, talvez. E o FAN e o fator reumatoide também, se vierem negativos, falam a favor de doença de Still. Acho que entra nessa ideia sua de excluir outras causas, né? Só comentando um pouquinho o que o Fred falou no começo, eu acho que o hemograma pode ser um exame realmente extremamente interessante, como o Rafa e o Fred comentaram. Então, se eu tiver, pode ajudar para o diagnóstico de lúpus, eventualmente, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, anemia hemolítica, né?
No estio eu esperaria, por outro lado, mais leucocitose, neutrofilia e plaquetose, né? A gente não vê muita plaquetose no lúpus. Só que, por outro lado, eu posso ter no estio uma complicação da doença, que é o que a gente chama da síndrome de ativação macrofágica, né? E aí, na síndrome de ativação macrofágica no estio, eu posso ter penia também, né? E aí, outra seara aí também de uma complicação da doença de estio, um processo inflamatório mais exuberante da doença, que poderia ter penia nesses casos. E aí os outros exames ajudam. VHS-PCR, embora sejam inespecíficos, né, para o reumatologista, é a creatinina do nefrologista, né? A gente acaba pedindo, né, ajuda a gente a confirmar esse processo inflamatório, na verdade, ver a intensidade desse processo inflamatório, e como resposta ao tratamento, né? A gente acaba se guiando também como resposta ao tratamento para diminuição e monitoramento também mais na frente, com o VHS-PCR também. O desafio na doença de estio com outras doenças, os anticorpos ajudam bastante a gente, e o diagnóstico diferencial acaba sendo pela linfonodomegalia, pela hepatosplenomegalia, a depender da característica do hemograma que o paciente apresente também, às vezes vem com doença linfoproliferativa mesmo, com linfomas ou leucemias, dependendo da característica de apresentação do hemograma, né? Então, o estio é aquela doença clássica que a gente fala que aumenta muito a ferritina, ferritinas níveis muito altos, acima de 5.000, acima de 10.000 às vezes, né, que a gente acaba encontrando. Tem alguns livros que colocam, quando você tem suspeita de doença linfoproliferativa e estio, né, as duas podem aumentar a ferritina, você avaliar e aferir a ferritina glicosilada. A proporção de ferritina glicosilada ela é menor na doença de estio do que em outras condições, por exemplo, né? Na doença linfoproliferativa você teria maiores níveis de ferritina glicosilada do que na doença de estio. Essa daí também é novidade para mim também, viu, chefe? A ferritina glicosilada, totalmente novidade. Conhecia, Fredão? Cara, nunca ouvi falar disso aí. Mas achei top, achei uma informação top. Alguns falam assim que a ferritina glicosilada inferior a 20% sugere o estio, né? A ferritina glicosilada em níveis maiores poderia sugerir, por exemplo, uma doença linfoproliferativa. Mas realmente não é uma coisa, embora seja feito em alguns laboratórios privados, principalmente, não é uma coisa que a gente tem muitas vezes disponível na prática clínica diária. E às vezes pode ser que, eventualmente, dependendo da suspeita clínica, a gente acabe caindo mesmo numa biópsia de linfonodo, às vezes, né? Para saber se é uma hiperplasia reacional ou se tem algum componente aí. E eu acho que o que a gente tem no extremo mesmo da doença de estio é a síndrome de ativação macrofágica, em que a gente tem febre, esplenomegalia, penias, né? Então você pode ter anemia, plaquetopenia, neutropenia, triglicérides elevados, fibrinogênio baixo, ferritina muito alta. E confirmar ou não através do mielograma, né? Que na verdade nem se consegue mesmo confirmar, mas pode ser um dos critérios quando você tem hemofagocitose no mielograma. Eu acho legal que a gente está até agora falando de estio, mas só para a gente falar assim para o ouvinte por que isso veio na cabeça tão rápido. Acho que a gente não chegou a comentar isso. Eu acho que o que chama atenção, então, esse paciente tem um quadro de febre recorrente, com racha associado, alterações articulares, linfonodomegalia. Só que o que chama atenção, pelo menos o que me chamou atenção, que foi uma parte específica da história, foi a odinofagia. A odinofagia, para mim, foi o que marcou. Isso. Então, assim, odinofagia não é uma queixa comum de doenças reumatológicas a princípio, mas é uma queixa tanto do estio quanto de algumas outras quadros de febre periódica, né? Algumas outras doenças que têm febre periódica, odinofagia é uma queixa clássica. E às vezes é uma queixa que a gente não dá bola. Então, dá uma dorzinha de garganta, tudo bem, isso aí era uma faringite e acabou. Mas aí o Iago até jogou assim, queixas articulares de odinofagia, não sei, nem lembro se ele salientou isso, mas aí fica a sacada de por que talvez a gente pensou tanto. Para mim, foi por causa da odinofagia e desse quadro de febre prolongada, né? Então, dentro das febres prolongadas, com quadro articular e linfonodomegalia, esse paciente com odinofagia aí, para mim, ficou a sugestão de estio. Não sei o que fez vocês pensarem nesse diagnóstico. Isso, eu queria pontuar uma coisa que eu considero muito importante, né? Essa paciente, ela passou 10 meses sem ter o diagnóstico, né? E aqui, né, foi feito realmente um diagnóstico por padrão de reconhecimento, né? Assim, realmente foi um quadro muito clássico de estio. Mas não é um diagnóstico que eu acho que
todo mundo tá familiarizado, né? Assim, mas o que eu acho que talvez pudesse, né, ter elucidado o quadro dessa paciente anteriormente era se o pessoal fosse pesquisar. O que eu acho que é o sintoma guia? Talvez seja a poliartralgia, poliartrite. Então vamos lá, vamos estudar as causas de poliartrite. Então assim, aí você ia lá olhar, procurar no UpToDate, algum artigo no PubMed. Acho que isso que era o principal nesse caso, né? Basicamente, tem duas formas de a gente raciocinar um diagnóstico, né? Ou a gente reconhece um padrão e faz um diagnóstico intuitivo, que isso vai levar muito em consideração as suas experiências prévias, o que você já viu, o que você já estudou. E às vezes a gente faz o diagnóstico bate-pronto, ou então você faz o diagnóstico de uma maneira analítica, né, hipotético-dedutiva. Então, que é como a gente faz os casos aqui. A gente vai destrinchando os nossos dados, criando hipóteses, verificando, validando essas hipóteses. Acho que a gente tem que pensar também que a gente fez esse diagnóstico com um quadro totalmente redondo. Você contou um quadro crônico, você contou os detalhes que precisavam pra gente. Então, assim, inicialmente, primeiro que nos primeiros episódios dessa paciente, estio nem deve ser o primeiro pensamento, né? O pensamento errado, chegar uma paciente com poliartralgia e febre, eu achar no primeiro episódio que já é estio, né? Agora, mais pra frente, o quadro vai ficando mais rico. Então, às vezes, esses diagnósticos são feitos mais tardios, porque para você complementar um quadro de febre recorrente, de rash recorrente, etc., inicialmente você não pensa. Eu concordo, Fredão. O quadro começou com uma epigastralgia, né? Ela não tinha mais nada. Epigastralgia, náusea e hiporexia. Aí depois que ela abriu as dores articulares, depois que abriu a febre, depois que apareceu o rash, então a gente pegou um quadro redondo. Mas é bom lembrar, Fredão, que o diagnóstico intuitivo, quando a gente faz um diagnóstico assim de bate-pronto, que reconhecer um padrão, a gente está sujeito a muitos vieses, né? Então é importante fazer esse raciocínio analítico que a gente fez, porque a gente abriu outras hipóteses, um lúpus, gonococo disseminado, artrite reumatoide, enfim. E aí você vai cair em viés se você começar a querer fazer o diagnóstico tudo baseado na sua intuição, né? E vai errar muito mais do que se fizer um diagnóstico com calma, validando as suas hipóteses e analisando com detalhes os dados. Eu acho que isso mesmo que vocês comentaram é muito importante, né? Depois da onça morta, todo mundo quer aparecer na foto, né? Boa. Então vamos nessa. Os exames. Eu peguei esses exames, pessoal, da época que ela tinha 3 meses de história. Ela tinha uma anemia de hemoglobina de 9, era hipomicro, ela tinha leucocitose, 15 mil de leuco, com predomínios de segmentados, 12 mil, linfócitos normais, plaquetas normais, um VHS de 90 e uma PCR de 65, considerando o valor normal de 10. O sumário de urina era normal, tinha um ferro de 23 e uma ferritina de 1.500 nessa época, né? Uma albumina de 2,8, pesquisaram toxo, CMV, hepatite C, B, A, sífilis, rubéola, EBV, parvovírus, HIV, tuberculose, enfim, todos esses que eu citei negativos, FAM, anti-DNA, anti-ACM, todos negativos também, fator reumatoide não reagente, e ela tinha uma tomografia que na verdade evidenciou linfadenomegalias, cadeias assim, retroperitoneais, cervicais, tinha hepatite pleno. Então, assim, tinha também linfonodos também em cadeias paraórticas. Então, ela tinha realmente hilares, tinha muitos linfonodos pelo corpo. E também não foi biopsiado nenhum linfonodo, foi encarado como estio. Caso legal, Iaca. Interessante. Casão. Muito bom, caso. Muito bom. E, pessoal, vamos pros salves, não? Eu vou mandar um salve para Suelen Gali Paliga, que é médica lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela mandou uma mensagem super legal pra gente, falando que vibra a cada episódio, que a gente acompanha na estrada dela, que fica muito feliz quando vê a correlação com os conteúdos que ela revisou na mesma semana. E falou que o Pedrão tem a voz mais simpática. E aí, Fredão? Eu também acho. Eu acho que o Pedrão tem a voz mais simpática de longe. Mas ela fez uma ressalva. A mais aveludada é a do Fred. Ah, meu Deus.
Então, salve aí, Suelen. Um abraço. Eu queria mandar um salve pro Frederico Batá, um xará meu, que ele mandou pra gente que teve um grupo da Federal do Rio Grande do Norte que é fã nosso, que é o Academic Discussions. Então, parabéns aí pelo grupo de vocês e um salve pra vocês. Obrigadão. Boa. Eu quero mandar um salve pro Caio Vitor. Por coincidência, o Caio mandou uma mensagem pedindo um caso de artralgia, né, artrite, ontem, no dia anterior ao que a gente gravou o caso de hoje. O cara foi um vidente aí, né? Então a gente dedica aí esse caso a você, Caio Vitor. Um salve. Salve. O professor quer mandar um salve para alguém? Então tá bom, eu vou mandar um salve aí para todo mundo, todos os residentes da clínica médica, da Dermato, da Infecto, da Neuro, que rodam lá com a gente. E um salve, lógico, né, para todos os residentes da Reumato também, da Unifesp e de todos os outros serviços aí. Eu não lembro se a gente comentou no começo, mas o Dr. Edgar é o chefe da interconsulta e discute a interconsulta da reumatologia no Hospital São Paulo, onde a gente fez residência, então... É o chefe também do ambulatório do lúpus, né, professor? É, isso mesmo. Por enquanto eu estou como responsável pelo lúpus, pelo ambulatório do lúpus e pela enfermaria e interconsulta da Reumato. Então aprendo muito todo dia lá também. A gente que agradece. Então, pessoal, tinha desafio da semana passada, né? O desafio que o João falou era de um paciente que estava internado, ele estava internado para uma pielonefrite, recebe uma transfusão, e aí uma semana depois ele evolui com uma insuficiência cardíaca aguda e um quadro de meningoencefalite. E aí, qual que seria o diagnóstico possível desse paciente? E a resposta que o João Conrado acertou era o Chagas agudo pós-transfusional. E o Frederico Batá, que a gente acabou de comentar dele, ambos acertaram. Então a resposta é Chagas agudo pós-transfusional. E a gente tem... Então agora o Dr. Edgar vai fazer um desafio pra gente, né? É uma tradição do podcast no finalzinho ter um desafio. E aí ele trouxe um desafio pra gente aí, vamos ver se a gente consegue. Ó, esse é o desafio, hein? Quero ver todo mundo acertando o desafio aí. O que vocês pensariam num paciente que chega no pronto-socorro com quadro de febre, biartrite de tornozelo e nódulos palpáveis, dolorosos em membros inferiores? Qual o diagnóstico? O que vocês pensam? Vamos lá, quero ver todo mundo acertar, hein? Boa. Boa. Professor, a gente queria novamente agradecer a sua presença aqui, é uma honra muito grande, assim. A gente está no episódio 51, a gente usava o podcast para estudar, no tempo livre, às vezes a gente passava plantão para fazer, a gente não imaginava que fosse fazer tantos episódios e muito menos ter chefes da residência aqui com a gente. Lá no início a gente já teve o Dr. Igor, que apoiou a gente no início, o Fábio da Gastro, e agora o senhor foi o primeiro da reumatologia que veio aqui. Queria agradecer muito. O senhor é um grande exemplo de clínico reumato para a gente. Aprendemos muito com o senhor e espero que a gente possa se ver por aqui mais vezes e chamar mais gente da reumato também para participar. Divulga a gente lá, professor, por favor. Com certeza. Ó, parabéns para vocês. Eu acho que essa iniciativa vale ouro. Eu acho que vocês estão de parabéns mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em novas formas de disseminar informação, novas formas de educar, né, de disseminar esse pensamento crítico aqui. Então vocês estão de parabéns. É isso mesmo, é inovar sempre. Vão em frente que vocês vão longe, podem contar com todo o apoio que vocês precisarem, que a gente está aqui também. Valeu, professor. Boa. Obrigado. Valeu, chefe. Então fechou, pessoal? Falou. Fechou, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.